nas nossas redes sociais. Agora a gente tem um canal do YouTube também, que a gente criou essa semana. Então, vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, do NAC, da UF. Então, a gente está aqui para realizar o nosso quarto webinar, que vai falar sobre perícia contábil, passos essenciais para iniciar a carreira de perito contábil. Eu quero agradecer ao Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, que faz com que esse projeto aconteça, nos ajude em toda a divulgação desse evento. Quero dizer que esse evento faz parte, né, do projeto de extensão Núcleo de Apoio à Carreira, o NAC, que é um projeto de extensão que a gente tem no curso de Ciências Contábeis da UF de Volta Redonda. Esse projeto é coordenado pelo professor Arlindo, que está aqui presente, quero também agradecer a ele, do qual eu também faço parte, professora Mariana Bonfim. Agradecer também ao departamento e à coordenação do curso de Ciências Contábeis da UF de Volta Redonda, que nos apoia também nesse evento. O professor José Cláudio também está aqui presente, quero agradecer muito. Então, para poder falar para a gente sobre a carreira de perito contábil, a gente tem o Vitor Soares, que é fundador e CEO do portal ProPerito, é um portal EAD especializado em cursos de perícia contábil e financeira. Ele também vai explicar um pouquinho para vocês sobre esses cursos. Ele também é perito judicial e assistente técnico pericial, atuante em processos de natureza tributária e empresarial e perito contábil em processos de recuperação judicial e falência. Então, Vitor, quero agradecer muito pelo aceite, por você estar aqui com a gente, dividindo um pouco da sua experiência. Em nome de todo o curso de Ciências Contábeis, já agradeço muito e fica à vontade. Mariana, eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer ao professor Arlindo pelo convite. Agradecer aos colegas também, me sinto honrado, tá? Porque sou filho dessa casa também, fui estudante da UF, né? Já fiz o MBA. Por sinal, foi um MBA de bastante qualidade. Então, vai ser um prazer bater esse papo com vocês, falar um pouquinho desse universo da perícia contábil, que a gente está inserido já há um tempo, né? Então, acho que a gente pode dar algumas situações práticas do nosso dia a dia que eu acho que vão acrescentar aí para os colegas. Vou pedir só a gentileza, Mariana, de projetar. É possível projetar já a apresentação? Claro, com certeza. Enquanto isso, eu queria falar um pouquinho dessa trajetória. Eu comecei muito cedo na perícia, antes mesmo de adentrar no curso de Ciências Contábeis. Eu comecei trabalhando com o meu primo, né, que é perito, e ali com 17 anos eu iniciei no escritório, ainda como estagiário, fazendo cálculo trabalhista. Eu lembro de uma frase, logo que eu cheguei lá, ele me mostrou uma planilha gigante e ele perguntou se eu gostava de abacaxi, se era uma fruta que eu gostava, né? Se eu gostava de descascar abacaxi. E realmente ali eu me vi diante de um abacaxi, que era aquela planilha imensa, mas aos pouquinhos a gente foi entendendo que aquilo ali é parte de um todo dentro de um trabalho pericial, né? Então não é esse abacaxi todo que ele me falou. Então eu comecei atuando na área trabalhista, fiquei ali durante os 4 anos da faculdade, né, fazendo muitos cálculos, e aí, a partir de formado em Ciências Contábeis, já comecei a atuar como perito adjunto, e a gente vai ver um pouquinho dessa figura do perito adjunto mais à frente. Comecei a atuar na área financeira, e logo migrei para a área tributária, e na área tributária estou até hoje, aí já se vão mais de 10 anos nessa caminhada, e comecei a ser nomeado também como perito, né? Comecei a atuar em processos de administração judicial e falência. Inclusive, é um tema que vocês vão passar a ouvir muito a partir dessa crise, né, econômica que estamos vivendo. Então, muitas empresas vão pedir esse recurso da recuperação judicial, e essa é mais uma porta de entrada que o perito contábil pode atuar. Então, comecei a ser nomeado em várias fazendas públicas, várias empresarial, e hoje, né, além de atuar como perito, também atuo como assistente técnico de algumas empresas. É mais uma figura que nós vamos ver um pouquinho à frente. Prometo a vocês que não vou tentar não me delongar muito, tá? Aos rubro-negros e tricolores, prometo que a gente não vai
acabar aqui antes, né, do primeiro tempo. Brincadeira, gente. Quero acabar bem antes de começar o primeiro tempo. Mas então vamos lá, sem mais delongas. Importante também, quando chegou no ano de 2018, né, 19, nós começamos a entender, nas procuras que estávamos fazendo no mercado pericial de cursos, nós começamos a entender que existiam muitos cursos presenciais de qualidade, mas faltava um pouco dessa qualidade no ambiente à distância, né, pro EAD. E ali, em 2019, para ser mais exato, nós criamos o portal ProPerito e começamos a nossa jornada justamente com um dos maiores mestres da perícia, que é o professor Remo Dalasana. Não foi uma conversa fácil para trazer. O professor Remo é uma grande referência para todos nós peritos. De 10 cursos de perícia, se você for ver a apostila, 9 eu tenho a convicção absoluta que vai ter o professor Remo lá, né, como referência bibliográfica, porque ele é muito utilizado, os livros do professor Remo são muito práticos. E aí nós conseguimos trazê-lo para dar o nosso primeiro curso, que é o curso de Prática Pericial Contábil, um curso de 28 horas. E depois trouxemos também a professora Marilza Lima, que é uma professora que tem um trabalho importante aqui no Rio de Janeiro, um trabalho na formação de peritos mesmo. Ela tem um treinamento no escritório dela para peritos. E nós trouxemos ela para dar os cursos de perícia financeira. Então, aí começamos a nossa jornada do portal e agora estamos à beira de lançar um novo curso, que é um curso voltado para o assistente técnico pericial, com o professor Heron Pimentel, e até o final do ano teremos também mentorias, né, para continuar guiando esse passo a passo dos nossos colegas que estão iniciando na perícia. E, portanto, né, bem pertinente o assunto de hoje, que é os passos essenciais para iniciarmos na carreira de perito contábil. Eu tenho um artigo lá no nosso portal, quem quiser depois dar uma olhadinha lá, que são os 9 passos. E por que 9, não 10, 11? Realmente, nós poderíamos colocar ali diversos passos, mas nós entendemos que esses 9 são passos ultra essenciais para quem está querendo começar. Por isso nós elencamos, não quer dizer que estejam na ordem, tá? São 9 passos, mas um pode ser que seja dado antes do outro, ou paralelamente, melhor, né? Mas, enfim, definimos esse número porque vimos que são realmente os passos mais importantes. Pode passar aí, professora, por gentileza? Então, eu trouxe esse conceito lá do livro do professor Remo. Eu achei um conceito bem prático, bem claro, da nossa função como perito, né? E o conceito da perícia contábil propriamente dita. A perícia contábil não é uma profissão em si, é uma especialidade da profissão contábil. Então, logo de cara, alguns colegas, eles teimam, né, e insistem em dizer que o perito contador, a perícia contábil é uma profissão. Não. O Vitor Castro é contador. A minha profissão é contador. A minha função, eu estou como perito contábil. Assim como o auditor, né? Assim como quem trabalha na área de custos, é contador. Tá? A profissão é contador. A minha função é de perito contábil. É uma especialidade da profissão contábil exercida por contadores. A necessidade de a justiça contar com especialistas em assuntos contábeis, econômicos, financeiros, tributários, trabalhistas, previdenciários e da administração de empresas e suas relações com os sócios, com o Estado e com as demais pessoas ligadas às atividades econômicas e empresariais, fez com que o contador se especializasse para atender essa demanda. Então, eu queria ressaltar aqui essa frase, né? A necessidade de a justiça contar com especialistas em assuntos contábeis. Ou seja, o juiz, né, o magistrado, ele é especialista em qual matéria? No direito. Ele domina o direito. Mas em alguns casos, e eu vou trazer os exemplos sempre mais um pouquinho para a minha especialidade, para a minha modalidade dentro da perícia, que é a área tributária, né? De forma mais aprofundada, e ultimamente a área
empresarial também, mas na área tributária, por exemplo, uma empresa ela pode ser autuada, o fiscal chegou lá na empresa e viu, por exemplo, que ela estava se utilizando erradamente dos créditos de ICMS. Tinham créditos ali escriturados no livro fiscal dela, ela se utilizou daqueles créditos, mas aquela utilização foi indevida por algum motivo, e ele vai lá e lavra um auto de infração contra aquela empresa. Aquela empresa se sente prejudicada por aquele auto de infração e ela entra com uma ação judicial, né, para tentar impugnar aquele auto lavrado pelo fiscal. A partir desse momento, aquela matéria ali, a matéria fiscocontábil, que nós costumamos dizer, ela não é uma matéria de especialidade do juiz de direito. O juiz ele vai estar preocupado, né, em saber se o direito ali discutido é pertinente, é justo. Agora, a matéria técnica em si, ele não tem conhecimento, aquilo é estranho para ele. Então, ele precisa nomear um profissional que domine, que tenha a técnica para fazer um laudo pericial, que possa trazer luz, que possa elucidá-lo naquela matéria que não é a matéria da sua especialidade, do juiz, no caso, né? Então, eu achei esse conceito muito prático, muito direto, e isso fez com que o contador se especializasse para atender essa demanda. Interessante que a gente está ali falando em especialistas em assuntos contábeis, econômicos, financeiros, tributários, trabalhistas, previdenciários, ou seja, além das matérias contábeis propriamente ditas, e nós vamos ver isso ao longo do bate-papo, lá mais para o final, o perito contador, ele também é nomeado em matérias, às vezes, que nem sempre são especialidades ali, aquela especialidade estrita, que é a contabilidade, como, por exemplo, cálculos financeiros. Inclusive, as perícias na área financeira são a grande porta de entrada hoje para quem quer iniciar. Então, eu sendo contador, somente o contador pode fazer esse tipo de perícia? Não. O economista também pode, o administrador, até o engenheiro também faz esse tipo de perícia. Tá? Então, o perito contador, a matéria que é unicamente para o perito contábil, né, normalmente são as perícias de apuração de haveres, lucros cessantes, que nós vamos ver também mais à frente, da área tributária, são nomeados peritos contadores. Mas nessas outras esferas aí, econômicas, trabalhistas, previdenciárias, pode ser que os juízes nomeiem até profissionais que são economistas e administradores, como já falamos, tá? Pode passar, por gentileza. Então, a gente já, sem mais delongas, vamos já iniciar no primeiro passo. Parece até um clichê falar isso, você precisa gostar de estudar, ler e escrever, mas dentro da perícia a gente fala muito isso, a gente pensa muito nisso, porque pode ser que o profissional vá ficando enferrujado, né, ao passar do tempo, vai achando que já sabe tudo, o perito tem esse mal, e lê do engano, tá? O perito realmente ele precisa estar sempre se atualizando, e principalmente quem está iniciando a caminhada, a carreira pericial, precisa demais, né, ter todo um conteúdo, todo um aparato teórico, juntamente com um aparato técnico, para ter sucesso nessa caminhada. Eu costumo dizer que a perícia é como a arte, né? Um profissional, vamos lá, Van Gogh, por exemplo, quando ele estava pintando lá os seus quadros, e eu gosto, né, de arte, certamente ele se inspirava antes de pintar aqueles quadros. Ele olhava uma paisagem, ele ficava namorando aquela paisagem por tempos em tempos, e depois ele começava ali a pintar a sua obra. O perito, quando ele vai fazer um laudo pericial, quando ele vai elaborar um laudo, ele precisa estar extremamente inspirado. Ele necessita já ter ali obviamente, ele já vai ter feito cursos da área, mas ele precisa ter estudado o processo judicial de capa a capa, ele precisa conhecer plenamente tudo, toda a história que está ali nos autos, ele precisa ter estudado, analisado a documentação para começar a fazer o laudo. A gente sempre costuma brincar, né, entre os colegas peritos, que nós, ainda assim, depois de estar inspirado, depois de elaborar o laudo pericial, e você concluir aquele trabalho, normalmente, quando você fecha ali o computador e liga no dia seguinte e abre aquele laudo novamente,
quando você relê, você muda muita coisa, né? Então, o laudo pericial, ele é como se fosse uma peça de arte. Você vai moldando, 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 até que chega uma peça quase perfeita, né? Então, o perito ele precisa realmente estar inspirado. E um preparo prévio, nós já citamos aqui, né, com livros, cursos, principalmente para quem está começando, webinar, workshops. Hoje nós, nesse momento, né, em particular, de pandemia, nós temos tido muito conteúdo bom. É claro que você precisa fazer um filtro, mas temos tido muito conteúdo bom na internet sobre perícia. Vocês podem ir lá entrar na nossa, inclusive na nossa página, @portalproperito, temos muito conteúdo gratuito. A gente está na expectativa agora de criar também um grupo no Telegram para peritos iniciantes, onde vamos disponibilizar semanalmente conteúdos de graça. Então, isso tudo é importante. Muitas lives, como essa, por exemplo, é importante que você vá tomando esse conhecimento para ganhar musculatura e se sentir confiante para começar, né? Por quê? Porque, como nós citamos, um processo judicial, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, um processo judicial, ele tem diversos momentos, diversas fases dentro dele. E você, para o resto da sua vida, grave isso, como perito contábil, você vai ter que se deparar com um processo judicial diariamente, tá? Eu já peguei processos com mais de 50 volumes. Esse não é o normal. Normalmente um processo tem 3, 4, 5 volumes de 200 páginas. Mas já sim, mais de uma oportunidade, me deparei com processos altamente volumosos. E você precisa estudar de verdade esse processo. Nós fizemos aí um pequeno organograma, né? Honorários, laudo pericial, laudo de esclarecimentos. O que é isso aqui? O perito, quando ele é nomeado, o juiz pede para que ele estime seus honorários periciais. Então, você vai, nessa fase, você já vai fazer um estudo aprofundado do processo. Afinal de contas, você quer cobrar um honorário de acordo com o trabalho, né? Você não quer cobrar nem mais nem menos. Então, você precisa estudar aquele processo, ler aquele processo, para que possa formular uma proposta de honorários justa. E aí você devolve o processo. As partes falam sobre os seus honorários, volta para você, porque normalmente eles impugnam os honorários do perito, tá? Impugnar é pedir para baixar o valor, traduzindo. E aí o perito vai analisar se há fundamento naquele pedido, e aí isso aí já se passaram 6 meses. Ou seja, você já viu uma série de outros processos nesse período, e aí você tem que relembrar aquele processo. Você vai estudar novamente, é claro que você já tem ali um resumo, um preâmbulo, um mapa mental, mas você tem que estudá-lo novamente. E aí você faz a sua justificativa, devolve o processo. Quando eu falo devolve, agora os processos na maioria são eletrônicos, né? Mas você vai lá e peticiona. Se for físico, você devolve com a sua petição. Se for eletrônico, você protocoliza eletronicamente e volta para as partes. Aí depois volta para o perito para fazer o trabalho. E aí já se passaram mais 6 meses, 1 ano. Quer dizer, enfim, e depois você ainda precisa esclarecer numa etapa seguinte o seu trabalho. Normalmente as partes vão pedir esclarecimentos sobre o que você escreveu no seu laudo e vai voltar para você novamente aquele processo para você esclarecer. Eu dei esse apanhado para que a gente possa entender logo de cara o quanto um perito estuda, o quanto um perito ele se aprofunda. Então, não cabe no nosso meio, né, no universo pericial, pessoas preguiçosas, que não gostam de ler, que não gostam de estudar. O que nos consola é que isso pode ser um ato de disciplina, algo que a gente adquire, tá? Então, eu já te convoco. Se essa não é uma qualidade, se uma característica, treine isso, porque como perito contador você vai precisar muito ter essa disciplina de estudar. Vamos lá, vamos para o próximo. Bem, já comentamos um pouquinho sobre essa questão do processo, da dinâmica processual. Não fiquem com medo desse slide, tá? Porque o próximo ele vai nos trazer a prática disso que nós vamos ver na teoria. Então, para que você seja um bom perito, para que você inicie bem a sua caminhada como perito, é importante que você tenha, assim, um entendimento, pelo menos intermediário, do direito processual. Quando eu falo direito processual, eu falo mesmo da dinâmica de um processo.
Então, eu fiz esse fluxograma simplificado. Se tiver um colega aí até do direito, me perdoe, tá? Ele está bem simplificado, mas é para que todos os colegas possam entender, ter um apanhado geral de como funciona o processo. Um processo, ele começa pela inicial, pela exordial, onde a parte autora, ela conta ali o seu direito, ela conta o porquê que ela está entrando com aquela ação contra o réu daquela ação, né? E aí o réu, depois ele tem a oportunidade, e na peça inicial, o autor necessariamente ele precisa pedir. Ele tem que elaborar um rol de pedidos daquilo que ele entende que é o seu direito. Posteriormente, aquele processo é enviado para o réu, que vai contestar a peça inicial. Ele vai falar, olha, excelência, o autor da ação não tem direito a isso aí, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá? Normalmente há uma réplica do autor, há uma tentativa de conciliação entre as partes, que em 90% dos casos não ocorre, a não ser em casos menores, que aí o percentual é maior, né? E aí o processo volta para o juiz para que ele, para o momento de audiência de instrução de provas. Tá? Nesse momento, o juiz ele pergunta às partes se eles querem fazer mais provas além daquelas que já constam dos autos, como a documentação que já consta, e é nessa parte que entra a perícia, que normalmente uma das partes ela solicita a prova pericial, que é uma dessas provas do direito. Tá? E aí, essa fecha a fase de instrução, antes da sentença. Nós temos duas fases no processo, fases, que é a fase de instrução, já diz o nome, né, onde o processo é instruído com todas as provas, e depois nós temos a fase de liquidação, que se inicia com a sentença. O juiz pega tudo aquilo que aconteceu na fase de instrução, somada à prova pericial, e ali ele dá o veredito dele. Olha, a parte tem ou não tem o direito, ou tem em parte. E a partir daí, nós temos algumas decisões posteriores à sentença, podem ser um embargo, um embargo declaratório, pode ser um recurso, que a parte entrou ali contra aquilo que foi falado na sentença, pode ser um agravo, mas tudo isso você só vai entender se você mergulhar dentro de um processo judicial. Mas calma, nós vamos te falar como fazer isso. Tá? A partir depois de todas essas decisões, você teve a sentença, o embargo, os recursos, agravo, existe uma coisa chamada trânsito em julgado. É uma certidão que atesta, tá, que as partes, a partir dali, elas não poderão mais se levantar contra aquelas decisões. Ou seja, todas aquelas decisões não cabe mais nenhuma modificação, nenhuma alteração. E aí entra-se na fase de liquidação, de execução, ou traduzindo, você vai quantificar em números o que foi decidido em todo aquele decisório, na sentença e nas decisões posteriores. E aí, novamente, é possível que seja nomeado um perito, tá? Um perito contábil, para liquidar, para dar valor, né? Para gerar o número que aquela parte diz que tem direito. Ela fala lá na letra, né? Eu tenho direito a tanto. Mas o perito vai elaborar um laudo para saber, para quantificar se aquele valor que ela está pedindo na sua inicial está justo, ou está maior do que ela tem direito, ou menor, possivelmente até. Já aconteceu de casos que a parte autora pedir, né, e trazer um cálculo na sua inicial, e eu, como perito, apurar um valor até maior. Tá? Então, essa é uma estrutura básica. Isso você não vai aprender agora, fique calmo, mas você vai aprender a partir do momento que você começar a ter tato com o processo judicial. E aí, dentro disso, dentro de toda essa história, né, quando você é nomeado como perito, tanto na fase de instrução quanto na fase de liquidação, é fundamental que você identifique o coração do processo para o perito. E qual é o coração do processo? É o objeto da prova pericial. O porquê você foi chamado, naquele caso ali específico, para atuar. Tá? O juiz ele te nomeou por algum propósito. Qual é esse propósito? Normalmente, aliás, vou consertar o que eu falei. Em 50% dos casos, esse objeto pericial
ele vai estar aqui, ó, onde eu estou colocando a setinha, não sei se vocês estão vendo, não sei se... Mas aqui, na prova pericial, naquela caixinha ali onde está escrito prova pericial. Aqui, o juiz, ele normalmente, ele vai definir o objeto da perícia, tá? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o juiz só fala assim, ó, nomeia o perito Vitor de Castro Pena Oliveira para elaborar laudo pericial, ponto. E aí o perito vai ter que identificar dentro daquele processo qual é o objeto. E como é que eu faço isso, Vitor? Existem algumas maneiras, e uma delas é você identificar o que a parte que pediu a perícia, o que ela está pedindo para que seja estudado na prova pericial. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. Mais uma vez, no caso aí da perícia tributária do ICMS. Está se discutindo lá no auto de infração, né, que a empresa ela se creditou de forma indevida do ICMS. Então, a parte autora chega lá e fala, não, isso não é verdade, esse auto de infração. Ele é inválido porque eu me creditei de forma devida e eu quero que o perito apure isso na minha escrita fiscal. Ponto. Ou seja, eu tenho ali um norte. A autora pediu a perícia para X, o juiz nomeou a perícia, então eu vou examinar aquele X solicitado pela parte autora. Tá? Então, quando o juiz não deixar isso claro na sua decisão que nomeia o perito, você vai precisar identificar isso dentro do processo. Alguns casos, nós temos também a figura dos quesitos. O que são quesitos? Quando um juiz ele defere a prova pericial, ele pede que as partes formulem quesitos, perguntas que vão ser feitas ao perito, e o perito vai ter que respondê-las no seu laudo pericial. Mas, em alguns casos, essas perguntas feitas pelas partes são fora do objeto da perícia. E agora eu já vou entrar até num campo meio até capcioso para o perito, né? Porque você vai precisar entender, lendo aquelas perguntas, você vai precisar olhar para ela e olhar para o objeto. Se lá na decisão o juiz te nomeou para que você atinja um objetivo X e o quesito formulado pela parte está falando de Y, você precisa informar aquilo para o juiz. Se você responder aquele quesito, tá, e aquele quesito está fora do objeto da perícia, a outra parte pode impugnar a sua resposta. Então, fiz esse apanhado para que vocês entendam que é importante, já na largada, no início de caminhada, que você estude do direito processual. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver agora um pouquinho? Pode passar o slide? Essa primeira parte talvez tenha sido muito mais teórica. Agora a gente vai falar mais da parte prática. Tá? Busque experiências em escritórios de perícia. Então, aonde você vai ter experiência e tato com o processo judicial? No escritório de perícia. Tá? Consultando colegas advogados e pedindo mesmo, olha, sente comigo, me mostre um processo judicial, me explique o que é uma inicial, o que é uma contestação, o que é uma sentença, quais são as decisões possíveis que podem ocorrer após a sentença, se houve perícia naquele caso, por que o perito foi nomeado. Isso tudo você vai ter que ter essa dinâmica, esse tato, esse network de procurar pessoas para que possam te ajudar nesse início de caminhada. Mas uma forma é o estágio 0800, isso mesmo. Eu, por exemplo, quando comecei, eu comecei ganhando muito pouco. E eu conheço vários colegas que iniciaram não ganhando absolutamente nada, tendo as suas carreiras paralelas, contadores, às vezes, de escritórios de contabilidade, ou que trabalhavam em outras empresas, né, ou que eram auditores, e simplesmente pediram trabalhos para peritos que estavam assoberbados com muito trabalho, pediam processo só para estudar aquele processo, para ajudar aquele perito naquela demanda, para pegar esse tato processual que estou falando. É claro que você vai fazer isso por um período delimitado.
se quando sentar e se oferecer para trabalhar de graça, tá? Você vai falar, olha, posso por 6 meses ser um estagiário para você que vai te ajudar, né, aos finais de semana, de noite, né, no momento ali paralelo à sua carreira profissional que você está trilhando hoje. Eu posso pegar 1 ou 2 processos por mês com você para te ajudar, para digitar para você, e aí você vai estudar aquele processo, vai tirar dúvidas com aquele perito, vai tirar dúvidas com seus amigos advogados, e vai pegando tato no processo. Né? A gente precisa acabar também com esse mito de que um perito, para iniciar, um profissional que quer iniciar na perícia, precisa ser um expert, um grande entendedor de todas as especialidades da perícia. Isso é mito. Ninguém inicia sabendo tudo. Se você é contador no escritório, quando você começou, você sabia muito pouco, né, de escrita contábil, você não sabia quase nada de SPED, né, de FD e de todas aquelas outras obrigações acessórias que nós temos hoje na contabilidade. Assim também é na perícia. Então, a gente precisa quebrar esse mito e trazer os colegas para perto do nosso universo. Por muito tempo, o pessoal mais antigo afastou, né, a galera que está iniciando ali, que está agora na graduação da contabilidade. Quando a gente terminava, eu, por exemplo, eu já estava inserido, mas nenhum dos meus colegas trilharam a perícia, porque todos olhavam para o universo pericial com muita longitude. Mas não é assim. Agora, é claro que você tem que fazer uma ponte. Para fazer uma ponte, nada melhor do que buscar esses profissionais que já estão há mais tempo. E como você pode fazer isso? Use as redes sociais a seu favor. Comece entre nos grupos do Facebook, tá? Entre nos grupos do Facebook, grupos de WhatsApp, grupos, canais no Telegram, onde os peritos já estão ali naquele ambiente. Comece a estudar essas pessoas, comece a estudar o tema, coloque perguntas, veja os colegas que são mais atuantes, procure essas pessoas no privado e peça ajuda a elas. Você precisa ter essa atitude proativa se você quer iniciar. Tá? Porque, realmente, se nós ficarmos sentados esperando cair um processo judicial no nosso colo, não vai cair. Como cai um livro, né? Um curso. Um processo judicial é algo que você vai precisar buscar com outros profissionais que já estão há mais tempo inseridos no ambiente da perícia. Então, essa é uma dica extremamente prática, que a gente pode até bater um papo depois no chat, e vocês podem me perguntar por e-mail, né, outras dicas para se relacionar com esses profissionais. Mas uma dica que eu ressalto é, imediatamente, busque esses grupos, mapeie essas pessoas nos canais que nós já temos disponíveis, como o Facebook, por exemplo. Temos muitas páginas de perícia contábil no Facebook. Vamos lá, vamos para o próximo. Fique fera no Excel e no Word. Gente, um perito contador, grave isso. Assim como você, todos os dias, vai se deparar com um processo, todos os dias você vai utilizar essa ferramenta chamada Excel. Muitos colegas têm medo do Excel. Eu conheço muitos peritos que até hoje usam HP, sendo que nós temos tudo que tem no HP, você tem no Excel, com muito mais praticidade. Então, se hoje você ainda não tem muita familiaridade com essa ferramenta, eu te motivo para amanhã, para hoje, depois desse bate-papo, para amanhã, você começar já a buscar conteúdos no YouTube. Temos muita coisa boa de graça no YouTube, cursos gratuitos. Né? Então, seja curioso, abra o Excel, futuque, pegue esse conhecimento gratuito, estude ele na prática, faça curso, porque realmente você vai precisar demais do Excel. Eu já tive casos na perícia de processos antigos, de cálculos de 1980, 1970, que eu tive que trazer até hoje. Ou seja, quantas mudanças de moeda nós passamos nesse período, quantas índices de correção monetária diferentes nós tivemos nesse período, quantos expurgos inflacionários nós tivemos nesse período.
E tudo isso eu tive que, pelo Excel, trazer essas planilhas imensas até hoje. Imagine se eu não tivesse o Excel para fazer isso. Então, realmente, você vai precisar dessa ferramenta. E o Word é uma ferramenta também muito intuitiva, né? Que normalmente nós já temos muito contato, mas se você se aprofundar, você tem a certeza que em alguns momentos você vai ganhar tempo e estética. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava fazendo um demonstrativo no Excel que eu precisava transladar aquele demonstrativo para o Word. Só que aquele demonstrativo estava muito grande. E eu não conseguiria colocar ele no Word na vertical. Então, num simples toque ali, eu consegui manter o meu laudo na vertical e uma parte dele na horizontal, coloquei aquele demonstrativo e voltei depois, né, para a vertical. Eu sei que vocês já têm essa familiaridade, até pelos artigos científicos, né, que temos que produzir no momento ali da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, mas vale muito enfatizar, porque você vai usar muito, né, a ferramenta. Bem como utilizar a seu favor a estética da escrita. Colocar ali um rodapé, colocar um cabeçalho legal, né, uma assinatura bonita onde você vai assinar, colocar o seu nome com uma letra legal, uma letra que as pessoas olhem, né, e seja agradável. Então, tudo isso você pode, antes de fazer o seu laudo pericial, se aprofundar na ferramenta para poder, né, ofertar uma peça técnica bonita esteticamente. Então, vamos lá, vamos avançar. Gente, um passo, não digo fundamental, mas que pode ser que no futuro próximo seja assim. Um passo essencial para você se tornar perito contábil é fazer a prova do Cadastro Nacional de Peritos Contadores, tá? E se cadastrar nos tribunais. Eu queria ler brevemente para vocês sobre o Cadastro Nacional, o que é, né? O Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, criado pela resolução tal, alterada pela resolução tal, tem o objetivo de oferecer ao judiciário e à sociedade uma lista de profissionais qualificados que atuam como peritos contábeis, permitindo ao sistema CFC-CRC identificá-los com o intuito de dar maior celeridade à ação do Poder Judiciário, uma vez que se poderá conhecer geograficamente e também por especialidade a disponibilidade desses profissionais. Então, pensando em qualificar, né, os profissionais que hoje são peritos contadores, o Conselho Federal de Contabilidade criou uma prova, né, um exame de qualificação técnica, para que os contadores possam fazer essa prova, passando nessa prova, anualmente, você terá que fazer 40 pontos, assistindo cursos, palestras, ou mesmo ministrando, né? E você tem que anualmente comprovar essa pontuação ao Conselho Federal de Contabilidade. Essa listagem ela foi criada com o objetivo de que os profissionais possam estar sempre atualizados, sempre buscando qualificação técnica. Tá? Interessante, você pode passar o próximo slide? Tem algo... Essa listagem, ela traz um carimbo de chancela de qualidade para o profissional. Por quê? Por que isso, Vitor? Lá nessa listagem, existem peritos ilustríssimos, como o professor Remo Dallazana, por exemplo, professor Wilson Zappa, entre outros peritos extremamente renomados no nosso mercado, e você passando nessa prova, não é uma prova fácil, tá? Mas aqueles que já estão estudando para passar na prova do Conselho, eu garanto que você já está com 50% ou até um pouquinho mais do caminho para passar nessa outra prova, que é claro que você vai ter matérias ali específicas da perícia para estudar também, mas muito do que você vai ver na prova do Conselho, você também verá para a prova do Cadastro Nacional. E como eu falei, você passando nessa prova,
você estará ao lado de muitos peritos ilustres. E você poderá colocar, você vai ganhar uma numeração de matrícula, e essa numeração você vai poder colocar do lado da sua numeração, né, que você ganha quando passa na prova do conselho, você vai poder colocar também ali a numeração do cadastro. É uma chancela para o juiz que olha ali, que você está cadastrado, né, os advogados também, que são advogados das partes, quando veem que o perito está cadastrado, entendem que aquele perito é um profissional que está sempre se atualizando. Então, eu motivo você, sim, a estudar para passar nessa prova. Normalmente são 2 provas por ano. Esse ano que nós teremos apenas uma prova, por conta desse período de pandemia, a prova vai ser em novembro. Então, para quem ainda... Seria agora a prova, foi adiada. Para quem já está aí, né, para quem já concluiu ou está para concluir, eu motivo você a começar a estudar e tentar, sim, já fazer essa prova. Quem sabe você já passa. Ainda não é uma exigência, tá? Acabou de sair do forno a nossa nova norma contábil, né, voltada para os peritos. Mas olha só que interessante o apontamento que a nova norma já faz. Vou ler para vocês aqui. O perito é o contador detentor de conhecimento técnico científico regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Por que eu falo que ainda não é obrigado? Ainda que a norma tenha trazido essa novidade desse ezinho, né? Se você for ver aqui o texto anterior, no texto anterior não consta essa obrigatoriedade de estar cadastrado no Cadastro Nacional de Peritos, né? Ainda que a norma traga essa novidade, isso ainda não consta no Código de Processo Civil, tá? Que nós chamamos de Bíblia, que norteia o Código Processual como um todo. Tá? Mas, lá no Código de Processo Civil, fala que o perito, ele, para ser nomeado, ele precisa estar cadastrado no tribunal de seu estado ou cidade. E esse tribunal, para que você esteja cadastrado nele, ele exige que você comprove que já terminou a faculdade e que você está registrado no seu conselho de classe. Eu imagino que no futuro próximo, esses cadastros dos tribunais também exigirão que você faça parte do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tá? No futuro próximo. Ou seja, você pode hoje já se antecipar, passar na prova, tá? Buscar esse cadastro, estar cadastrado no seu tribunal da sua cidade, que eu acredito que a maioria aqui esteja no Rio de Janeiro, e você já estando também registrado no Cadastro Nacional de Peritos, tá? Se houver essa exigência no futuro, você já vai ter cumprido essa obrigatoriedade. Mas, além disso tudo, como eu falei no início, é uma chancela de qualidade. Você ter essa numeração, e hoje, salvo engano, nós só temos 5.000 peritos no Brasil inteiro que estão no cadastro. Eu tenho a honra de estar lá e eu te motivo também a estar comigo ali nesse cadastro. Vamos lá, vamos prosseguir. Gente, outra característica fundamental, já estamos aí caminhando para o final, no passo 6, temos mais 3 passos, mas que são bastante objetivos. Aprenda a ser diligente e organizado. Tá? Um perito ele pode sim errar. Quando você faz um laudo pericial, já aconteceu comigo de eu cometer algum equívoco naquele trabalho, mas nunca pode ser por falta de diligência, por imperícia. O perito ele pode ter um erro material, né? Mas você tem que entender que o laudo pericial ele é solicitado pelo juiz, né? Você é nomeado por um juiz. De um lado vai ter uma parte e do outro vai ter uma parte, ou seja, você tem um réu, um autor e um juiz, e você está no meio. Quando você elabora o laudo, aquele laudo, ele vai ser depois ofertado para análise de todas essas partes. A parte autor e a parte réu, você pode ter certeza que eles vão olhar
detalhadamente o laudo pericial. E a parte autor e a parte ré, eles podem indicar assistentes técnicos. Nós vamos ver essa figura mais à frente. Esses assistentes, eles são as figuras técnicas, né, que atuam para as partes, que vão observar, né, de forma também técnica o seu trabalho para ver ali se há algum equívoco. Então, é por isso que eu afirmei, o perito ele tem que ser altamente diligente na elaboração do seu trabalho, analisando toda a documentação que foi disponibilizada detidamente, né, para que você possa, ao final daquele exame, de toda aquela análise, escrever uma peça técnica completa. Tá? Uma peça técnica completa, ela precisa ter na sua estrutura o que nós chamamos dos 3 E's, que é, primeiro, a estrutura, né? Um laudo ele deve ser completo e organizado, ou seja, um laudo ele precisa ter uma introdução, ele precisa ter um desenvolvimento e uma conclusão. Lá na norma e no Código de Processo Civil, constam essas exigências mínimas que o perito tem que seguir para fazer um laudo pericial completo. Então, você precisa estudar isso antes, tá? Mas é importante que ali no seu trabalho, você exponha qual é o objeto da perícia, você exponha o método utilizado para chegar, né, que você chegou às conclusões técnicas que você teve naquele trabalho. É importante que você transcreva os quesitos formulados pelas partes e depois responda esses quesitos detalhadamente. E é fundamental que, ao final, você elabore uma conclusão para aquele trabalho. Tá? Um laudo pericial, ele necessariamente precisa ser concluído. E o estilo, né, que é o último E, ele precisa ser inteligível. O laudo pericial ele precisa ser bem escrito. Você não pode, de forma alguma, esquecer, deixar passar o português. Um português bem inteligível pelas partes, nada de palavras muito rebuscadas, um texto sempre de fácil leitura, mas que seja um texto sem erros ortográficos, sem erros gramaticais, sem erros de concordância. É claro que uma vírgula passa, uma crase passa, mas é importante que ali no início, se você acha que não tem o total domínio da língua portuguesa, eu mesmo já cometi erros, tem trabalhos antigos que eu volto hoje, que voltam para mim para esclarecer, às vezes, ou trabalhos que eu vou lá no arquivo mesmo para consultar e eu vejo, nossa, como eu estou escrevendo diferente hoje. Isso você vai ganhar com o tempo, você vai ganhar com a prática. Mas é importante que nesse início de caminhada, depois de concluir o laudo, se você não tem ali a convicção ainda que ele está perfeitamente escrito, que você peça para um colega ler aquele laudo, tanto um perito, né, que vai analisar a parte técnica, quanto também um advogado, por exemplo, alguém que já atua há bastante tempo, que escreve, né, que está sempre escrevendo, para ver ali se você cometeu algum equívoco no português, porque isso também pode te queimar, né, com o juiz. Realmente é um vacilo que a gente pode tentar não ter nesse início de caminhada. Então, vamos lá, vamos seguindo. Faça network com outros peritos e advogados. Nós já comentamos sobre isso ao longo do bate-papo, mas agora eu vou frisar bastante, porque você vai precisar deles no início da sua caminhada, né? Eu li um livro da Brené Brown, que ele diz o seguinte: a coragem de ser imperfeito. Muitas das vezes, por sermos perfeccionistas, né, termos medo das críticas, nós não nos lançamos. Nós simplesmente ficamos paralisados porque temos medo de cometer um erro. E aquilo vai nos paralisando na vida, vai nos paralisando, a gente nunca nos mostra, né, nas redes sociais, a gente nunca dá um passo além daquele passinho, daquela zona de conforto que a gente está ali acostumado a estar, simplesmente porque temos medo de ser criticado. Então, para você iniciar nessa caminhada pericial, é importante que você se liberte desse perfeccionismo paralisante. Você vai errar, vai acontecer o erro, tá? Mas é com ele que você vai dar o próximo passo, é com ele que você vai aprender a não errar daquela forma que você cometeu o equívoco anterior. Então, só essa introdução,
Eu até motivo vocês a procurarem a palestra da Brené Brown lá no YouTube, né? Que no TED Talk também ela participou, que é muito legal mesmo. Eu sou muito perfeccionista, esse livro e essa palestra falaram muito comigo, né? E buscar esse networking, né, com outros peritos, primeiramente ali, num primeiro momento, você vai buscar esse networking, porque você está no ponto zero, né? Você não conhece quase nada da perícia, então você vai se oferecer para trabalhar até gratuitamente por um período, para pegar alguma musculatura, para já começar a entender da dinâmica do processo, já começar a fazer cálculos mais simples. Num segundo momento, passados ali 6 meses, 1 ano, você já vai começar a poder atuar como perito adjunto. Perito adjunto foi uma nomenclatura criada por nós, por mim, né? Não está na norma, mas eu criei essa figura para diferenciar do perito assistente, do assistente técnico. Quem é o perito adjunto? É aquele profissional que é um assistente do perito nomeado pelo juiz, que ele já consegue fazer um laudo pericial do começo ao fim, ele entrega aquele trabalho semi-pronto para o perito, ou às vezes até pronto, tá? O perito só vai ali, ele supervisiona e faz uma revisão e assina. Então, tendo esse networking com outros peritos, você vai poder, num segundo momento, digo ali no ponto B ou no ponto C, você já vai começar a poder fazer esses trabalhos são remunerados. Você vai ter um honorário ali de um percentual do que o perito vai ganhar na estimativa de seus honorários. Tá? E às vezes são honorários, bons honorários. Então você vai ali negociar com o perito um percentual, e aí 20%, 30%, às vezes até 50%. Tá? Eu, por exemplo, hoje, o meu percentual, quando eu faço trabalho para outros peritos, é de 50%. Porque eu já tenho uma experiência, uma caminhada, e eu vou entregar o trabalho pronto, absolutamente pronto. Então, é muito interessante fazer esse networking com outros profissionais, porque num segundo momento você vai ter acesso a ofertar esse tipo de trabalho a peritos que estão muito assoberbados. Eu afirmo para vocês, tem muito perito hoje no mercado que não dá conta da sua demanda atual. Tá? E você pode pegar. E aqui faço até uma observação. Existe dentro da perícia, existe uma coisa chamada perícia gratuita. Aliás, justiça gratuita. O que é justiça gratuita? O autor da ação ele não tem condições de pagar as custas processuais e ele solicita ao juiz que aquelas custas não sejam cobradas dele. E ele pede a figura da justiça gratuita. O juiz defere. E uma das custas do processo é justamente os honorários do perito. Olha aqui, com perdão da palavra, olha que sacanagem, né? A gente trabalha de graça, de graça. Mas quando eu falei sacanagem, é uma brincadeira, na verdade, há um fim social nisso, né, do perito cooperar também com uma parte que não tem dinheiro para pagar aqueles honorários periciais. Então, o perito ele é nomeado pelo juiz e ele já vai saber que ele não vai receber aquele honorário, ou se receber, vai ser no final do processo. Né? E ali, o perito ele vai atuar, teoricamente, de forma gratuita. Existem peritos que têm muitas demandas gratuitas, e essa é uma oportunidade de você pedir para trabalhar nessas ações, porque você vai ajudar o perito. Tá? Você vai ajudar, então vai ser ali uma troca de experiência. E isso no primeiro momento. No segundo momento, quando você já tiver musculatura, já estiver atuando como perito adjunto, você pode negociar com o perito, pegar uma parte de perícias gratuitas e outra parte de perícias remuneradas. Você pode negociar isso. Você vai estar ajudando o perito, né, esvaziando a prateleira dele ali de perícias gratuitas e vai estar recebendo também pelas perícias pagas, atuando como perito adjunto. E a outra figura, eu prometi, é do assistente técnico. Tá? O assistente técnico pericial,
Inclusive, agora, no mês de agosto, nós vamos estar lançando um curso para peritos assistentes, um curso assim, muito completo, curso de formação. E quem é o perito assistente? Quem é o assistente técnico? Ele nada mais é do que o perito indicado pelas partes. Então, no momento da prova pericial, o juiz nomeia o seu perito e as partes indicam os seus peritos também. Porque o advogado das partes, ele não tem conhecimento técnico sobre aquele laudo que o perito vai emitir. Então, você, quando tem conhecimento, né, network com advogados, depois de ter ganhado essa experiência, já estar atuando como perito adjunto, você também poderá ser indicado por advogados para atuar em demandas periciais. E ali você vai poder cobrar os seus honorários a esses advogados, tá? Então, se você tiver uma empresa atuando como réu no processo, essa empresa vai te contratar através de um escritório de advocacia para que você possa atuar como assistente técnico pericial. É um trabalho também bem remunerado, assim como é o trabalho do perito contábil. Normalmente, os assistentes técnicos eles cobram um percentual. O mercado meio que regulou 80% do que o perito judicial cobra de honorários. Mas nada impede de você cobrar até mais do que isso. Eu, por exemplo, nessa semana, eu fiz um trabalho no qual eu já previ a parte que eu vou cobrar, no mínimo, 80% do que o perito vai cobrar. Entretanto, pode ser que, no decorrer do trabalho, eu entendendo que eu vou gastar mais horas do que foram contratadas, eu vou sim cobrar um honorário superior a esses 80%. Tá? Então, é fundamental que você busque esse network com colegas peritos, com advogados, para que você possa atuar nesses trabalhos, né, que estão dentro do universo do perito, mas que não são propriamente do perito nomeado como perito do juízo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Já estamos aí no passo número 8, temos apenas mais um. E dentro da perícia nós temos alguns campos que o perito contador ele pode atuar. Na contabilidade propriamente dita, nós fomos nomeados num processo, um processo agora até grande, é uma briga de sócios, tá? No qual o sócio que saiu, alega que o sócio que ficou naquela sociedade, ele está desviando dinheiro de uma empresa para uma outra empresa criada por ele. Então, esse sócio que foi retirado, né, ele ainda não foi oficialmente retirado, ele foi retirado extraoficialmente. Nós vamos analisar na contabilidade das duas empresas se realmente está acontecendo essa fuga de uma empresa, né, de receitas de uma empresa para outra. E ele alega também que os sócios estão fazendo retiradas de plorabore ou de retiradas de lucro maior do que ele está recebendo. Então, a gente também vai averiguar, e eles estão pedindo ali uma auditoria no sistema SAP, para saber se não houve algum tipo de fraude naquele sistema. Então, nós vamos analisar na contabilidade, né, se realmente isso que a parte autora, no caso, que foi esse sócio que está sendo retirado da sociedade, se o que ele está alegando procede ou não procede. Nas finanças das pessoas físicas e jurídicas, contratos bancários em geral. Por exemplo, você tem lá na sua conta bancária um cheque especial, né? E quando você passa ali para o limite do cheque especial, o banco ele te cobra juros por aquilo. E algumas pessoas entendem que o banco, no desenrolar ali dos meses, o banco começou a cobrar juros abusivos e cobra também juros sobre juros, tá? O chamado anatocismo. Então, a parte autora, que no caso, muitas das vezes são pessoas físicas, eles entram com o processo pedindo que seja revista aqueles juros cobrados pelo banco e também pedindo para que o perito averigue se houve ou não a cobrança de juros sobre juros.
tá? O anatocismo. Essa é uma das modalidades. Eu citei o cheque especial, mas temos CDC, que é o contrato de crédito direto ao consumidor, por exemplo, quando você financia um veículo, né? Essa é uma das modalidades de crédito. Nós temos o leasing, nós temos sistema financeiro de habitação, temos uma série de contratos na esfera bancária que podem demandar uma perícia judicial. E eu já digo para vocês que essa é a maior porta de entrada hoje para quem quer iniciar. Porque existem muitas demandas no judiciário, justamente porque são demandas solicitadas por pessoas físicas, muitas das vezes. Então, o número de demandas ele é superior, obviamente, né, ao número de demandas de pessoas jurídicas. Então, é uma ótima porta de entrada. Nós, lá no portal, temos 2 cursos bem completos que tratam sobre isso. Na administração da empresa, por exemplo, nesse momento nós estamos fazendo uma perícia dentro de uma intervenção judicial. O que é uma intervenção? Há uma alegação de que está havendo uma administração fraudulenta dentro de determinada empresa. É mais um caso desses de briga de sócios, e o sócio que foi retirado está alegando isso. Então, o juiz, nomeou um interventor judicial para que ele possa intervir naquela administração, só que aquele interventor, que é um advogado, nesse caso, ele não tem conhecimento contábil. Então, ele nomeou um perito contábil, tá? Para que possa atuar juntamente com ele para analisar na contabilidade da empresa se realmente está acontecendo as fraudes alegadas por aquele sócio que foi retirado da sociedade. Então, esse é um exemplo. Estou trazendo exemplos para vocês, para que vocês possam visualizar, né, em cada esfera dessa. Essas esferas eu retirei lá do livro do professor Remo Dalasano, está também inserida no nosso curso Prática Pericial Contábil. Uma outra área, que também é uma área muito recorrente para quem está querendo iniciar, é a área trabalhista. Eu, inclusive, iniciei na área trabalhista, tá? Você tem uma demanda muito grande de cálculos trabalhistas, justamente porque são discussões, né, de pactos de empregado com empregador, e essas discussões, muitas das vezes, geram cálculos complexos. Eu estou dando aqui um exemplo, desvio de função. E temos esse caso aí, ele é um caso muito demandado nas discussões de bancos, né? Quando gerentes de bancos, por exemplo, são demitidos, eles alegam que a função que ele cumpria, ele recebia por uma função, mas ele cumpria uma outra função, que era de um salário que era bem superior ao que ele recebia. Então, ele entra, né, no judiciário, reclamando aquela diferença salarial, e normalmente ele nomeia um paradigma, ele traz um paradigma, alguém que trabalhava ali do lado dele, e que ele sabia que recebia mais do que ele cumpria as mesmas funções, ele traz aquele paradigma para dentro do processo, o juiz nomeia um perito para fazer essa equiparação e entender se realmente procede a alegação ali do autor, do reclamante daquela ação. Na área tributária, e aí você pode ser nomeado nas esferas federal, municipal ou estadual. Eu atuo há mais de 10 anos na área estadual, propriamente dita no ICMS, tá? E como eu já falei bastante para vocês, normalmente, as demandas para um perito do ICMS, elas advêm de autos de infração lavrados contra a empresa por alguma possibilidade de irregularidade tributária, né? E aí você tem uma gama de possibilidades dessas irregularidades que o fisco vai lá, ele audita a escrita fiscal da empresa e ele ali encontra essa irregularidade, lavra um auto de infração, a empresa discorda daquilo, entra com um processo judicial e aquele processo é nomeado um perito para averiguar, como eu já falei, se há ou não aquele tipo de irregularidade dita no processo. Então, na esfera estadual, nós temos aí algumas demandas também no ITD, do IPVA, em menor escala do que o ICMS. O ICMS é muito mais demandado. Substituição tributária, temos muitos casos dentro da substituição tributária. Na área federal, a maioria dos casos
são discussões ali de imposto de renda, contribuição social, IPI em menor escala, mas PIS, COFINS também, na esfera municipal, ISS, né, o IPTU, mas muito mais discussões sobre ISS. Então, você tem aí uma gama de possibilidades que o perito pode atuar como perito fisco-contábil nessas demandas. Você pode buscar sua nomeação nas varas federais do Rio de Janeiro, nas varas de fazenda pública estaduais, tá? E nas varas de fazenda públicas municipais. Temos a área previdenciária, são normalmente cálculos de discussão de aposentadoria, por exemplo. É uma área que eu não atuo. São cálculos bem complexos, tá? E às vezes nem tão bem remunerados. Eu procuro ficar um pouquinho afastado dessa área aí, como eu também hoje não atuo mais na área trabalhista, mas é uma área interessante porque poucos profissionais atuam. E, por fim, na economia empresarial ou avaliação econômicas de bens e direitos. Aqui, a atuação do contador, do perito contábil, é obrigatória, tá? Em todos esses outros casos, talvez na área tributária também, só se nomeie peritos contábeis, e é óbvio que no primeiro caso que eu citei também, de análise pontual dentro da contabilidade, né, que seria mais uma auditoria, você nomeia peritos contadores. Mas na área financeira, na área trabalhista, na área previdenciária, na área da administração, não é obrigatória a nomeação de um perito contador, alguém que se formou em contabilidade. Nesse último caso, no item 7, sim, é obrigado para você fazer uma apuração de haveres ou um cálculo de lucro cessante, é obrigado a ser contador. E o que seria uma apuração de haveres? Tá? Podemos citar aqui uma briga de sócios novamente, porque é um exemplo mais fácil. Por exemplo, o Vitor tem uma sociedade e simplesmente resolve sair daquela sociedade. Eu tenho ali um valor, né? Um valor dentro daquele trabalho que eu tive dentro daquela sociedade durante 10 anos, por exemplo. O juiz vai nomear um perito contábil para apurar os haveres da parte que está saindo da sociedade. Então, aqui, necessariamente, precisa ser um perito contador. Tá? E não são cálculos simples. Você vai ter que, muitas das vezes, calcular o fundo de comércio. Você já deve ter estudado isso aí na graduação, na pós-graduação de contabilidade. Você vai ter que estudar, calcular o fundo de comércio. Você vai ter que, às vezes, fazer um valuation daquela empresa, ou seja, projetar o fluxo de caixa dela para frente, depois trazer ele a valor presente, descontando, né, esses fluxos do período. Então, realmente é algo complexo que vai necessitar da atuação do perito contábil. Partindo agora para o último caso, para o último slide, que é o grand finale, né, que é o passo mais esperado por nós, profissionais da perícia, que é fazer a primeira visita ao juiz. É importantíssimo que você tenha aí já, para fazer essa visita, talvez este seja um passo que demande você já ter pelo menos aí 1 ano e meio atuando como estagiário gratuito e depois como perito adjunto, para que você possa colocar no seu currículo já alguma experiência, né? Aí você vai poder colocar ali que tem experiência com cálculos financeiros, cálculos trabalhistas, que já atuou como perito adjunto do perito tal, e aí você vai poder colocar lá ali no seu currículo alguma experiência. Fazer também um cartão bonitinho, um cartão clean, né? É importante que você tenha um preparo psicológico para esse primeiro contato, que é entender que você vai receber nãos. Eu, quando eu bati na porta do primeiro juiz, simplesmente o juiz não quis me atender. Tá? E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco frustrado. Mas eu respirei fundo e eu lembrei que eu tinha ali no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mais outras 50 varas que eu poderia lá bater na porta do juiz para tentar conversar com ele, pedir uma nomeação. Entendeu? Então é importante que você esteja preparado para receber esses nãos
E é importante que você não desista, que você bata assim em outras portas. E aí o primeiro contato que você vai ter não é com o juiz, é com o secretário da vara. Você vai entregar o seu cartão, você vai entregar o seu currículo e vai falar, olha, eu já atuo como perito adjunto, estou preparado para atuar nas perícias financeiras, de CDC, de cheque especial, e gostaria de solicitar a nomeação do excelentíssimo, né, do doutor fulano de tal, para que eu possa começar a ser nomeado nessa vara aqui. Ponto final. Se o secretário achar por bem, ele vai perguntar, você quer conversar com o juiz? E você vai falar sim, e vai entrar lá, vai se apresentar e vai deixar o seu currículo. Esses contatos são rápidos, tá? São bem breves, é por isso que você tem que estar preparado para, em breves palavras ali, fazer o seu pitch de apresentação e tentar encantar aquele juiz já de cara. Uma forma de você gerar credibilidade é você se propor a atuar nos processos de justiça gratuita. É falar para o excelentíssimo que ele vai te perguntar, muito provável que ele te pergunte, se você aceita ser nomeado em processos gratuitos, e é óbvio que a sua resposta tem que ser sim. Até porque os processos de justiça gratuita são eles que vão te gerar mais experiência e são eles também que vão te gerar credibilidade. Você fazendo um bom trabalho naquele tipo de trabalho ali, mesmo que seja de graça, o juiz vendo que você se dedicou, é óbvio que na hora que tiver um processo que puder ter um honorário melhor, ele também vai te nomear. Então, é mais uma dica para quem está começando, de forma alguma, negue, né, o processo, porventura, que seja de justiça gratuita. E tenha convicção. Juízes não são deuses. Essa não é nenhuma frase arrogante, tá? É uma frase que alguém me contou lá atrás, quando eu estava começando. Infelizmente, alguns juízes se acham deuses ou semideuses, né? Mas é importante que você, nesse primeiro contato, não enxergue assim. Que você olhe para aquele profissional como alguém que se dedicou muito, que estudou muito para estar ali naquela cadeira, mas se dedicou tão quanto você. Né? Se dedicou anos e anos a fio, como você, para hoje estar lá lutando como perito contador. Então, é fundamental que você tenha essa convicção para chegar ali diante do magistrado, diante do juiz, você não vacilar, você não tremer, não ficar com medo. Tá? Olhe para aquele profissional com respeito, mas lembre, quando você estiver ali antes de bater naquela porta, lembre também de tudo que você trilhou, de quanto você se preparou para estar naquele momento. Né? Respire fundo e faça o que você tem que fazer, se apresente, que eu tenho certeza, tá, que com o passar do tempo você vai ser um perito de grande êxito, como graças a Deus eu tenho conseguido ser durante a minha caminhada. Então é isso. Bem, já gostaria de deixar para vocês agora um presente, que é um cupom de desconto para o curso do nosso professor Remo Dallazana, um cupom de 40%, um cupom exclusivo para quem está aqui nessa live. Esse cupom vai durar 48 horas, nós não vamos divulgar. Esse cupom ele teve válido até o dia 30/6 lá na rede social, mas a validade dele se encerrou e eu trouxe novamente aqui hoje para vocês o curso do professor Remo, um curso de 28 horas, um curso extremamente completo. Ele vai te ensinar todos os fundamentos e procedimentos dessa caminhada pericial. Então, fica esse presente para vocês também. Nos cursos da professora Marilza, pode passar aí, tanto o curso de cheque especial, quanto o curso de CDC, pode passar. São cursos, como eu falei para vocês, que vai ensinar justamente as perícias para quem está iniciando. Né? São perícias muito recorrentes, as perícias na área financeira, para quem está dando os primeiros passos. Normalmente vão ser nelas que você vai ser nomeado, nas suas primeiras nomeações como perito. E também são cursos extremamente práticos. A professora ela coloca as planilhas na tela, ali, ensina o passo a passo de como, minuciosamente, como você fazer. Ela trabalha os contratos financeiros também com os alunos. Então,
é um bônus que a gente traz para vocês, caso queiram. Será um prazer tê-los conosco lá no portal ProPerito. E, gente, desculpem aí a foto, né? A nossa colaboradora botou essa foto no final aí, essa foto de galã de Bollywood. Mas eu queria deixar essa frase: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Justamente é algo que o perito tem que ter na ponta da língua quando ele começar a sua caminhada, porque ele vai ter que estudar muito. E sempre que pegar num laudo pericial, entender que ele não é, o sabedor, o profundo conhecedor de tudo. Ele vai ter, sim, que se inspirar para poder fazer uma boa obra de arte naquele trabalho. Tá? É isso. É um prazer estar com vocês. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser conversar sobre algo que ficou com dúvida durante o nosso bate-papo, fique absolutamente à vontade. Vitor, muito obrigada pela sua apresentação. Nossa, muito didático. A gente conseguiu entender não só os passos de como ser um perito, como também os passos de como fazer uma perícia. Então, acho que clareou muito a mente do pessoal. E quero dizer que a gente está aberto para perguntas, pessoal. Aproveitem a oportunidade, perguntem agora para o Vitor, que agora é a hora. Mas, para o pessoal começar no ritmo, eu vou te fazer uma pergunta, então. No passo 2, você disse que é importante que entenda do direito processual, né? E aí, durante a sua apresentação, você trouxe vários termos, termos que se usam na área do direito. Queria te perguntar se você acha que é necessário, que é fundamental, ou se seria bom, após terminar a faculdade de contabilidade, fazer a faculdade de direito. Mariana, muitos colegas trilham essa caminhada, né, de realmente fazer a faculdade. Eu não acho assim extremamente importante, porque você, quanto perito, né, você pega uma musculatura processual muito forte. Então, o essencial é que o perito ele entenda a dinâmica de um processo. Ele não precisa, né, conhecer de direito, por exemplo, dentro de uma faculdade de direito, você vai ter uma cadeira ali do direito civil, do direito empresarial, direito tributário, direito trabalhista e também o direito processual. Essa matéria específica do direito processual que é fundamental para o perito. Por que eu digo isso? Porque o perito ele não pode adentrar o mérito do direito na sua peça técnica. Ele não tem que... Não é nem que ele não deva, ele não pode. Ele não pode. Então, às vezes, o profissional, eu tenho alguns colegas que fizeram a faculdade de Direito, e eles acabam misturando as coisas ali durante o laudo, né? Começam a falar muito de jurisprudência, começam a falar muito de lei, e o juiz, ele não te nomeou para isso, porque ele é o perito na lei. Ele é o perito daquilo ali, entendeu? Então, eu não acho extremamente necessário. Pode ser que complemente, sim. Você vai ganhar um vocabulário maior, né? Você vai ganhar um entendimento mais generalista do processo, mas não entendo como algo primordial, não. Se você se aprofundar no direito processual, você já vai ter ganhado uma boa caminhada aí na frente de muita gente, inclusive que até hoje pena para ter esse entendimento do direito processual. Com certeza. Mariana, estou na lista. Posso fazer uma pergunta para o professor Vitor? Vai devagar, lindo. Vai devagar, hein? Não, rapaz. Primeiro, eu gostaria de te agradecer aí, né? Plenamente. Já sabia que você tinha essa competência aí para fazer esse trabalho e essa apresentação bem didática, né? Para quem é nossos alunos e, evidentemente, para o público que está participando do nosso evento. Concordo plenamente contigo aí. A pergunta da Mariana, extremamente pertinente, professora Mariana. Eu também fiz contabilidade, conheço vários colegas, inclusive eu, que fui fazer direito depois, mas hoje, quando os alunos me perguntam, acaba a universidade, professor, vou fazer direito. Falei, cara, tu não vai ser nem um bom advogado, nem um bom contador. Entendeu? Então, seja um bom contador. É verdade, é isso. Contador, né? E também fico feliz aí com as suas palavras a respeito também do incentivo,
aos alunos aí sobre esse leque de oportunidades que a carreira da contabilidade oferece. Isso é muito importante, né? Que os alunos percebam, principalmente os alunos que estão aí, esse leque de oportunidades, né? E também esse despreendimento de como que você vai galgar, conquistar esse seu espaço, né? Foi bacana o que você fez de fazer o cartão, de ter uma boa apresentação, de ter uma preocupação com a escrita. Isso, vamos dizer assim, o médico precisa ter isso, o engenheiro precisa ter isso, né? Evidentemente que o profissional ele precisa ter essa postura. Isso também acho que foi bem relevante. Mas vou deixar aqui na minha fala, além da pergunta, dois, sabe que o professor é meio pidão, né? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, se você ou sua empresa, não sei se você sabe, né, você pode se inscrever lá no site da universidade para que a sua empresa possa receber os nossos estagiários, ok? Isso é importante. Você pode fazer um convênio com a universidade, né, Mari? Para que você possa receber os nossos alunos como estagiário. Segundo passo importante é o seguinte: você falou do trabalho que pode fazer para a justiça gratuita, não é? Uma atividade pro bono, quer dizer, sempre a favor do bem, pelo bem, e como você mesmo definiu lá, que o contador tem esse trabalho, a contabilidade tem esse trabalho, o profissional de contabilidade, de contribuir com a justiça. Nós temos lá o núcleo de apoio contábil fiscal, que a gente também faz esse trabalho lá para as pessoas hipossuficientes, ok? E fica aqui um convite para você, que nós já estamos há algum tempo, rapaz, com uma demanda do procurador, da Procuradoria, da Defensoria Pública Federal, de onde nós atuamos, para que a gente pudesse ajudar o procurador no cálculo inicial, olha só, da petição inicial, que ele precisa de alguém para ajudá-lo nessa fase, que são pessoas que recebem até 1, 2 salários mínimos, que não teria como, evidentemente, pagar um profissional para preparar essa planilha e instruir a petição inicial. Nós ficamos com o coração apertadinho, né? De não poder, por exemplo, atender isso junto à Defensoria Pública, que iria, evidentemente, ajudar muitas pessoas. E nós temos esse trabalho que a gente desenvolve lá no NAF. E fica aí aberto para você também esse convite, pidão aqui do professor, né? Se o dia que você quiser fazer um mini curso, ou ministrar uma palestra mais focada, para o nosso curso lá de contabilidade, você fique à vontade. Nós precisamos disso. Eu já pedi ao Conselho Regional de Contabilidade que pudesse oferecer um curso desse, né? Um básico de cálculo trabalhista, para incentivar também os alunos, né, a ter, vamos dizer assim, uma outra visão de quanto também o profissional de contabilidade poderia atuar, né? Fica esses dois pedidos aí para você. Primeiro, que você possa fazer a inscrição lá da empresa, para que a gente possa indicar, evidentemente, algum estagiário para você, e que para os alunos, e mesmo você puder dar um treinamento, ou uma palestra, assim que acabar a pandemia aí, visitar a universidade para que possa fazer um curso. A gente tem a Semana da Contabilidade, né, Mari? Fazer uma visita ao NAF, que a gente tem lá também, para ver como é que a gente atua e prestamos esse tipo de serviço, será extremamente bem-vindo. Te falei que pidão, né, cara? Então, mas assim, é um pedido extremamente importante e de inserção dos novos alunos no mercado de trabalho extremamente demandado aí, como você mesmo colocou, ok? E um plus aí, Vitor, lá no nosso curso de contabilidade, né, assim, um pouquinho diferente do que a gente vê nas outras faculdades, lembrando os alunos, né? Não esqueça que nós lá temos o curso de Direito, né? E nosso curso de Contabilidade, ele faz e oferece algumas disciplinas no curso de Direito, né? Então, os alunos que inicialmente tiver essa oportunidade, eles podem cursar algumas disciplinas lá no curso de Direito, sem, evidentemente, né, precisar fazer um curso, 5, 10 períodos para fazer um curso de advogado e tal, né? Então, não há, como você mesmo ressaltou, não há essa necessidade. Pode fazer uma disciplina de introdução ao processo civil, direito previdenciário, aprofundar no direito tributário, processo previdenciário ou processo tributário, tem essa disciplina lá no curso de Direito. O nosso aluno pode fazer, evidentemente, essa inscrição, essa modalidade sendo oferecida lá no curso de Direito, que eu acho que também é um diferencial importante para o curso de Contabilidade, né?
Então é isso, Mário. Enquanto o pessoal tem perguntas aí, eu fiz aqui os meus 2 pedidos e o extremo agradecimento aí do Vitor em topar e participar e dizer a ele, evidentemente, que a porta da universidade está aberta sempre, aí com o meu pedido do estágio e com o meu pedido do mini curso que você puder oferecer, ficaríamos extremamente agradecidos. Ok, meu amigo? Obrigado, viu? Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos perguntar, que não é toda hora que temos um profissional assim disponível, né, para atender essa nossa demanda aí. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço, Alina, agradeço o convite. E agora a gente foi forçado a estar mais no ambiente online, mas isso tem o seu benefício também, que é de estreitar esses possíveis laços aí na frente, de poder, de repente, ofertar um curso, né, para essa galera, um curso gratuito. A gente vai conversar sobre isso, sim. A gente tem todo interesse também de contribuir nessa parte social. Afinal, nossas empresas têm que ter esse pilar, né, o pilar de sustentabilidade social também. Então, a gente vai conversar sobre isso, sem dúvida, Lina. Vitor, eu vou passar a palavra para o professor José Cláudio. Obrigado, Mariana. Parabéns, Vitor, pela sua apresentação, como já foi pronunciado, foi bem precisa, você foi preciso no que foi falado, muito boa apresentação. A Mariana e o professor Arlindo, parabéns aí, o pessoal também do Cacique, parabéns pela organização, muito bom esse evento. Na verdade, Vitor, não é nenhuma pergunta, assim, chamar bem a atenção a um detalhe, que certa vez, até contando uma história, um juiz foi na universidade, um juiz ali do fórum, ali do lado, e conversando nos corredores, chegou até a contabilidade, e 2 professores conversaram com esse juiz e ele tinha um problema de perícia. Ele estava procurando um perito e a lista dele estava ocupada, não tinha ninguém disponível para aquele momento, então ele apresentou o processo, pediu uma ajuda, e nessa ajuda ele disse que cada um dos lados lá do litígio tinha apresentado um perito, e esses peritos mostraram as suas opiniões, que você chamou atenção para isso aí, e eu agora estou dizendo que realmente isso é muito importante. O processo, é lógico que o contador realmente, como você falou, tem que saber ler as páginas, se inteirar no processo para saber o que está fazendo. Existe uma pergunta pontual do juiz, e essa pergunta tem que ser respondida, esse quesito que o juiz vai passar, tem que ser respondido apenas o que ele perguntou. Então, o português, como você estava falando, ele tem que ser muito trabalhado pelo contador, cada palavra tem que ser analisada com muito cuidado, porque foi exatamente isso aí que cada uma das partes julgou uma parcialidade do perito. Então, ele fez cada um perder o seu potencial como um respondedor dessa questão. Então, a gente tem que ter, quando estiver fazendo gerando uma resposta para gerar a nossa resposta a esse quesito, tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser precisa, tem que responder com base em alguma coisa, alguma pergunta, e que chegou a esse resultado, pronto. Não expressar de forma nenhuma o sentimento do contador, do perito, naquele momento. E ele, antes da gente avaliar, ele deu essa deixa para a gente, dizendo que os 2 tinham expressado suas opiniões. Então, quando nós lemos o processo, eu participei junto com outro professor, nós vimos essa opinião e realmente não poderia ter escolhido uma palavra. Se fosse assim entrar no mérito da questão, poderia até dizer que não, houve uma imparcialidade. Só que uma palavra gerou uma interpretação e detonou a perícia que foi feita. Parabéns aí de novo aí pela sua apresentação, tá? Obrigado, professor. E, assim, a intervenção do professor é espetacular, que realmente o perito, ele precisa ser imparcial e
perito nomeado pelo juiz, ele jamais pode se desvincular dessa palavra chamada imparcialidade. Tá? O perito nomeado pelas partes, que é o assistente técnico, esse sim, ele tem um grau de imparcialidade, porque, obviamente, ele vai trazer, né, para os autos o que a parte que ele está defendendo, que ele foi indicado, está defendendo. Mas o perito nomeado pelo juiz, ele precisa ter um discernimento dentro do processo. Na hora que for perguntado a ele tem que buscar a verdade técnica e ponto final. Tá? Se a parte autora está falando que é devido a ela X, Y, Z, ok, ela pode falar o que ela quiser, o outro pode contestar o que quiser, mas qual é a realidade dos fatos? Então, o perito ele tem que ser extremamente técnico na sua resposta. E como bem enfatizou também o professor, ser sucinto, responder o que está sendo perguntado. Eu já vi muitos colegas se complicarem por querer falar demais dentro do processo, por querer florear demais, por querer mostrar muito conhecimento e acabar adentrando, né, em esferas que não são da especialidade do contador, do perito contábil. Principalmente no direito. Perito contábil não entra no direito. Quem discute direito é advogado e juiz. Então, muito boa a fala do professor. Obrigado. Vitor, o Ramon está perguntando se o trabalho do perito pode ser desenvolvido com outras atividades profissionais ou se a demanda é muito grande e é necessário se dedicar a período integral para a perícia. Excelente a pergunta, Ramon, porque talvez eu tenha esquecido de falar isso durante o bate-papo, a palestra, e esse sim é um caminho para quem está iniciando. Como eu falei lá, né? Quando você fosse ofertar para um estágio gratuito, é claro que todo mundo aqui precisa se sustentar, todo mundo paga aluguel, tem que comer, então tem que trabalhar. Então, no início, como é que você pode conciliar? Pegando poucos trabalhos, ajustando com o perito, né, que você vai fazer esse estágio gratuito, para ele te passar um processo por semana, ou no início um processo por mês, 2 processos. Nesse processo você vai trabalhar quando? De noite e no final de semana, não tem jeito. No início não tem jeito. E aí, posteriormente, quando você começar a ser nomeado, você vai fazendo essa migração, né? Até eu, por exemplo, hoje, aliás, há alguns anos, eu só atuo como perito. Mas eu conheço colegas que atuam ainda numa atividade, né, paralela e na perícia. Mas esses colegas pegam poucos trabalhos. Então, é importante que você faça essa medida, né? Vai fazendo a migração. Quando for aumentando o volume de um lado, vai diminuindo de outro, até você conseguir trilhar só a perícia, entendeu? Mas talvez não seja interessante você largar a outra atividade no início, porque o início da caminhada pericial, até você ganhar volume, isso tem aí um médio e longo prazo. E também tem a questão que você disse que em alguns processos pode demorar muito até você receber o valor, né? Um processo assim, você vai estimar os seus honorários, como eu falei, né? Vai ter aquela briga, você vai entregar o seu laudo e aí você vai receber pela perícia. A partir do momento que aquilo entra num fluxo de outros trabalhos, ok, né? Mas até começar esse fluxo, você vai ter que ralar um pouquinho mais, não tem jeito. Mas isso aí acho que todos nós estamos acostumados, né? Se escolheu contabilidade, já sabe que é isso. Exato, Hora Mariana. extra é fato. Vitor, vou te fazer uma última pergunta, a minha, né? Se o pessoal quiser fazer mais, fiquem abertos. Mas a gente aqui viu várias carreiras dentro da contabilidade, né? A gente já conversou com o pessoal de auditoria, a gente viu o pessoal que passou para concurso público, que atua como contador de município, e a gente sempre fez essa pergunta e a gente vê respostas diferentes dependendo da atuação do contador. E aí você trouxe para a gente da importância do Excel, do Word, do português também. Mas existe alguma necessidade, alguma importância do inglês para a atuação do perito? Mariana, posso te afirmar que até hoje, em todos os processos que eu já fiz, eu precisei uma vez de analisar contratos em inglês. Assim mesmo, eu devolvi o processo,
tá? Pedindo que a parte traduzisse, porque eu não sou obrigado, como perito contábil, né, traduzir um contrato em inglês. Então, isso não está nos meus honorários, a não ser que eles queiram me pagar por isso. Aí, o engraçado é que eles não traduziram, o processo retornou para a gente, eu fui lá e cobrei honorários suplementares para poder traduzir o contrato, porque não é minha obrigação. E aí eu cobrei, não sei como é que vai ser o final da história, mas eu cobrei. Então, eu posso falar para vocês que esse não é um requisito, tá? Não é um requisito, podem ficar tranquilos. Pode ser que no futuro, mas assim, eu acredito que em demandas muito específicas, demandas muito grandes, casos de petróleo, de repente, sabe? Mas pouco, bem pouco mesmo. Tá ótimo. Pessoal, pode ir fazer perguntas. Enquanto a gente vai finalizando o nosso evento, a gente vai colocar aqui no chat o link para emissão do certificado. Então, é só vocês entrarem, colocarem nome, sobrenome, e-mail, que dentro dessa semana ou da próxima semana vocês já estarão recebendo os certificados. Inclusive, o material da palestra de hoje vai estar disponível, já está disponível, na verdade, né, no nosso Facebook. Então, vocês podem entrar lá, que lá tem um link para o Drive, não só o material da palestra de hoje, como de todas que a gente vem fazendo aí ao longo desde março, né? Desde o começo da pandemia até agora, que a gente está fazendo, vocês podem acessar por lá. Temos agora também o nosso canal do YouTube, que vocês podem acessar. Inclusive, essa palestra vai estar lá também no canal do YouTube, então vocês podem acessar depois. E, Vitor, quero te agradecer muito, imensamente pela sua palestra. Foi ótimo, assim, esclareceu muitas coisas para a gente. E a sua forma de explicar, nossa, muito didática, como o professor Arlindo falou, tornou tudo muito simples, tudo parece até que é fácil. Muito obrigada mesmo pela sua explicação, e a gente fica à disposição, Universidade Federal Fluminense aqui de Volta Redonda, o curso de Ciências Contábeis fica à disposição, para caso você queira retornar, fazer alguma outra palestra, fazer um mini curso para a gente. E também agradecer muito pelos cupons de desconto. Com certeza o pessoal já anotou aí, já vão fazer. A gente está com as aulas suspensas na universidade, né? Então os alunos estão aproveitando para fazer todos os cursos. Então também agradecer muito por essa oportunidade que você deu para a gente. Professora Mariana, eu me sinto muito honrado, né? Mais uma vez, agradeço o convite do professor Arlindo. Foi muito bom participar com vocês. Eu tenho muito prazer de trocar ideias, né, de bater esse papo. Talvez a minha didática seja uma didática um pouco mais prática, por não ter essa grande vivência de sala de aula, mas tentei, nesse pequeno momento, trazer um pouco do nosso dia a dia. É claro que muitas coisas ali a gente precisaria abrir um pouco mais, né, para ser mais esclarecedor ainda. Mas agradeço muito a oportunidade aí de alguma forma, né, ter ajudado os colegas. Bem, é isso. Temos lá, o nosso portal está aberto para que vocês possam visitar. Temos alguns artigos lá também muito interessantes na página. E vamos ter agora muitos trabalhos, muitos cursos voltados justamente para quem está começando, mentorias. Então, vocês serão muito bem-vindos também lá em nosso portal, o Portal Pro Perito. Um grande abraço, gente. Obrigado. Obrigada. Professor Arlindo, você quer falar? Mari, só mesmo agradecer ao meu amigo aí, de longas datas aí, essa criança, e dizer, realmente, só reforçar com ele aí que as portas da universidade estão abertas. Eu ressalto mais uma vez que é importante fazer a sua participação aí, foi nesse levantamento total, né? Você deu uma passeada, falou da conclusão da graduação, da pós-graduação, da produção, da necessidade dos alunos escreverem os artigos. É que muitas das vezes, né, Vitor, a gente como professor lá de sala de aula comenta isso, olha, isso é importante, escreva sobre isso, fale sobre aquilo, e muitas das vezes, como o aluno tem que estar só dentro daquele ambiente acadêmico, né, ouvindo isso de um profissional que já está no mercado aí como você há mais de 10 anos, apesar também de você ter passado pela academia, pelas universidades, né, dando aula, dando treinamento e tal, importante esse feedback aí para os alunos, né? Eu acho que o objetivo principal aí da sua participação hoje aí no evento foi atingido plenamente. Estou muito feliz e agradeço demais aí a sua participação. Ok, meu amigo?
Um abraço para você e para a família. Muito obrigado. Obrigado, Arlindo. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês também. Quero agradecer a todos que ficaram até agora. Lembrar que na semana que vem a gente vai ter mais um webinar. A gente vai ter o Jaime, né, um analista de negócios do Sebrae, que vai falar para a gente como se tornar um MEI. Então, semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, a gente vai falar sobre MEI, tá bom? Então, obrigada a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.